B vai menos E. E esse aqui é que vai ficar com sinal menos, né? Vai ficar menos DJ. E aí aqui vai ficar epsilon. Vamos botar o S na frente. Epsilon, J e kappa. E aí aqui vamos ter DJ. E aqui o G' de G. E aí aqui fica campo elétrico, né? É kappa. Então essa é a equação de Ampère-Marx. Vamos colocar ela uma forma bonitinha agora. Então esse termo aqui, eu posso trocar a ordem do I com J. Então aqui eu vou botar I, J, vai ficar mais aqui. E esse aqui é a mesma coisa, eu tenho JK. Vou trocar o I com J. E vai ficar um mais aqui também. Então, esse termo aqui está dando justamente a componente I do rotacional desse vetor aqui. Então, o primeiro termo vai ficar rotacional de F' de FB. Esse termo que vamos jogar depois para o lado direito, que vai ser a corrente de deslocamento. Vamos tentar colocar desse lado tudo que é campo magnético. E aí aparece esse. Esse aqui é o. Vamos trabalhar do lado esquerdo, o campo magnético. Então vai ficar esse termo aqui do lado esquerdo, que é campo magnético, e esse termo aqui, que é campo magnético do lado esquerdo. Então tá certo. Esse primeiro termo aqui é rotacional do F' de F. B. E esse termo aqui é menos DDT do G' de G, B. Do lado de cá vai passar tudo que é campo elétrico. Então aquele termo de lá vem DDT do F' de F, campo elétrico, corrente de deslocamento está aqui. Isso. E esse termo aqui vem para cá com sinal menos. Menos. E ele vai produzir o rotacional de G' de G, campo elétrico. Então, isso aqui é igual a zero, sem corrente externa. Então, nesse nosso, então isso aqui é geral. Vamos agora passar para o nosso modelo. Rotacional de F'. Então, o primeiro termo aqui, então F' é 1 mais alfa F. Então, o primeiro termo vai ficar rotacional de B. Esse cara aqui. Depois vai aparecer o termo que vai ser mais alfa, rotacional de F, né? Esse F aqui é um meio de E2 menos D2. Então vai ficar aqui alfa sobre 2, e aqui vai ficar E2 menos D2. B. Esse termo aqui. Menos DDT do G' de G. Então vai ficar beta G. Vai ficar menos beta DDT. Mas o G a gente tinha visto. Da derivada vai ficar 2 beta G. Vai ficar um G. G é escalar B. Então vai ficar E escalar B. E aqui fica o B. E aí aqui vai ficar de novo F' do F. Então vai ficar termo de deslocamento, DDT do campo elétrico. Aí vai produzir a mesma coisa, mais alfa sobre 2. Alfa sobre 2 é 2.
e aí menos rotacional, menos beta rotacional. G' é o próprio G, então que é escalar Z. E aqui o próprio E. Isso aqui. Nossa. Então, quer dizer, se a gente quiser obter máximo, boto isso aqui igual a zero, boto isso aqui igual a zero, fica rotacional de D igual a DDT. Isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero. Então, a gente consegue obter, vamos dizer assim, as 4 equações de Maxwell, levando em conta agora esse particular modelo de não linearidade. Certo? Então, eu vou terminar por aqui, só vou dar a indicação do nosso próximo ponto, que a gente vai agora buscar. Agora, vamos ver, relações de dispersão. As relações de dispersão, em geral, nós buscamos as relações de dispersão pela parte sem interação. A relação de dispersão, ela vai relacionar frequência com comprimento de onda, ou com vetor de onda, mas na parte livre. Então, a gente vai, para poder fazer isso aqui, como esses termos aqui são todos termos de interação, supõe o seguinte, vamos estudar as relações de dispersão para ondas eletromagnéticas que se propaguem numa região onde haja um campo eletromagnético de fundo. Vou colocar aqui. Então vamos supor o seguinte, que o meu campo elétrico, que é a minha onda que vai se propagar, eu tenho o meu campo elétrico total, o meu campo elétrico ele vai ser um campo elétrico de fundo. Posso pegar um campo. Supor que eu tenho, por exemplo, quero estudar a propagação de um laser entre as placas de um capacitor. Então, eu tenho um campo elétrico uniforme ali dentro e eu vou jogar um laser ali. Então, meu laser vai se propagar, eu vou ter ondas eletromagnéticas, vamos chamar assim. Esse campo aqui é o campo de fundo. Então, vamos chamar assim, ele é background, de fundo. É um campo fixo, de fundo. E o campo que vai se propagar, vamos chamar aqui de um campo, aqui eu tenho grande, vamos chamar de um campo pequeno. Então, esse aqui, vamos dizer, é o campo da onda mesmo. Então, isso aqui seria um campo fixo de fundo. E algum motivo que esse é pequeno tem a ver com a intensidade ou não? Não. Quer dizer, a gente vai imaginar que ele está propagando um campo elétrico que é fraco em relação ao campo estabelecido externo. Eu vou poder fazer uma linearização, vamos dizer isso. Tá? Então a gente vai dizer o seguinte, esse aqui seria o campo da onda se propaga. É a flutuação, vou colocar assim, é a flutuação. Quer dizer, numa teoria quântica, é como se esse aqui fosse um campo clássico, fixo, e eu vou ter uma onda. É como se eu estou perturbando o meu campo, isso é a perturbação que se propaga, e isso aqui é um campo fixo de fundo. Tá? E o meu B é a mesma coisa. Eu vou dizer que o meu campo magnético B é o meu campo magnético de fundo. Se a gente quiser colocar, vamos colocar, acho melhor a gente colocar aqui um F de fundo. O meu campo elétrico de fundo, o meu campo magnético de fundo, mais a perturbação magnética que se propaga. Então, o que a gente basicamente vai fazer vai ser, tomamos essas equações, vamos supor que os nossos campos de fundo sejam constantes, então, como se, por exemplo, eu estivesse propagando, querendo estudar a propagação de um lugar, de um campo magnético, um solenoide, que é um campo magnético uniforme, forte no laboratório, e assim eu vou propagar a minha onda ali. Quer dizer, esses experimentos são feitos assim, você coloca um campo de fundo, do PVLS, por exemplo, ou no campo daquela experiência da França, do BMV.
Você coloca um campo de fundo fixo e você propaga ondas eletromagnéticas mais fracas do que esse fundo. Você bota um campo de laboratório grande, sei lá, 10 Tesla, né? E bota a onda para se propagar. Então a gente vai fazer, vamos olhar aonde é que a não linearidade vai interferir na relação de dispersão. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser linearizar essas equações. Quando a gente linearizar essas equações, a gente vai ter uma equação linear em E pequeno e B pequeno. Mas a memória do fundo, a memória da não linearidade vai estar nesses termos que vão ter. Vou ter, por exemplo, um termo aqui de E de fundo ao quadrado vezes o E pequeno. Então, os campos de fundo, eles vão entrar nas relações de dispersão como parâmetros que vão controlar a relação entre a frequência. Quer dizer, a relação de dispersão, ela vai ressentir a presença dos campos de fundo através da não linearidade. Por exemplo, um termo desse tipo aqui, só para ter uma ideia. Quem é esse termo? Isso aqui é E de fundo mais E pequeno. Esse termo aqui é B de fundo mais B pequeno. E esse B aqui é B de fundo mais B pequeno. Então nós queremos linearizar em B. Queremos só pegar termos lineares. Então daqui eu vou ter E fundo, campo E de fundo, escalar, campo B de fundo. Mais E de fundo, escalar B. Mais B de fundo, escalar E, mais E, escalar B. Isso aqui é o termo total. Agora eu vou ter que fazer isso. Mas eu quero linearizar. Então, esse termo aqui, com esse aqui, vai dar uma constante. Então, quer dizer, quando eu tiver aqui dentro, vou pegar a divergência, isso aqui é uma coisa constante. Então, esse termo aqui vai matar, vai entrar aqui. Agora, esse termo aqui já é linear em B. Então, eu só vou poder combinar com isso aqui. Então, eu vou ter alguma coisa assim. E de fundo, escalar B, vezes B de fundo. Então, esse termo aqui é linear em B. Então, esse termo aqui deu uma linearidade. Esse termo aqui, ele é linear em E. Então, esse termo aqui já vai ser jogado fora, é de segunda ordem. Então, eu vou ter o termo aqui mais B de fundo, escalar E, B de fundo. E depois esse termo que já é quadrático. Então, desse termo todo aqui, vai me salvar isso aqui, divergência de E de fundo, escalar B pequeno, B de fundo. Claro, esses caras aqui são constantes, mas esse não, então fica dentro da divergência. Mais B de fundo, escalar B de fundo. Então, esse termo aqui, a gente vai estar linearizando as equações, vamos dizer assim, estendidas de Maxwell, e vão ter relações de dispersão que a gente vai poder trabalhar para poder tirar como B e E se propagam. Então, quer dizer, a presença do fundo vai vir através da não linearidade. Então, um modelo não linear diferente vai mexer nisso aqui, vai mexer nessa linearização. Então, diferentes modelos não lineares vão dar diferentes relações de dispersão. Porque esses termos aqui, depende. Se eu tivesse aqui um F4, por exemplo, não ia aparecer a 2 menos B2. Então, na próxima aula, o que a gente vai ver vai ser qual vai ser a estratégia para fazer isso. A gente vai ter certamente aí vai precisar muito demais de cálculo algébrico. Ninguém vai tirar essas relações de dispersão, vão dar determinantes de matrizes grandes, com esses vetores de fundo todo dentro das matrizes, para poder tirar as relações de dispersão. Mas eu diria o seguinte, a técnica seria essa. Pegando um modelo não linear, a gente vai buscar as relações de dispersão dessa forma. A gente coloca um campo de fundo e vai estudar a propagação de ondas em torno desse fundo, desse meio que é dominado por esse fundo. E aí a gente faz a linearização. E isso, claro, é uma primeira aproximação. Já dá uma ideia de como são as relações de dispersão. Certo? Então essa vai ser a estratégia. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco isso aqui. Vai dar é só cálculo algébrico, mas aí a uma certa hora a gente vai ter uma matriz. Tem que ser meio. Vai ter que ser meio. Isso aí, certo? Isso. Tem que botar no meio, assim, o I mais EF. Isso. E aí a gente observa uma coisa interessante, só para chamar a atenção de vocês. A relação de dispersão é sempre uma relação entre ômega e K.
por mais complicada que ela seja, ela vai ser uma relação entre ômega e K. O que a gente espera para ter um fóton massivo? A gente pode perguntar, será que a não linearidade ela pode induzir um fóton massivo? Ela pode dar origem a um fóton massivo? Então é só pensar o seguinte, essa relação aqui pode ser muito complicada, mas, em geral, como é que a gente vê a massa? Se eu tiver uma massa, significa o quê? Significa que eu posso ir para o referencial de repouso. No referencial de repouso da partícula, o P é zero. Então isso significa colocar o K igual a zero. Então, se eu pegar essa relação de dispersão aí, eu vou passar essa relação de dispersão para o espaço dos momentos. Então aqui vai ficar K escalar E, aqui vai ficar K escalar, né? Aqui vou linearizar tudo. E aí a gente vai poder ver que para ter um fóton massivo, eu preciso ter um ômega diferente de zero para K igual a zero. Que é isso que caracteriza uma partícula massiva. A energia, né, é 2, é P2, C2, mais M2, C4. Se eu zerar o momento, eu posso ir para o referencial de repouso. Se a partícula é massiva, eu vou para o referencial de repouso dela. E no referencial de repouso dela, a energia é a própria massa de repouso. Então, eu vou ver o análogo. Se eu zerar o vetor de onda e eu tiver uma frequência diferente de zero para K igual a zero, isso está indicando a presença de um fóton massivo. Então, a questão vai ser que saber sob que condições eu posso gerar um fóton massivo a partir da não linearidade. E aí a gente vai ver que isso aí vai impor, quer dizer, a gente já vai ter uma ideia de como deve ser o fundo. Quer dizer, se eu propagar uma onda eletromagnética num fundo em que só tenha campo magnético, será que eu vou ter campo massivo ou não? E se eu tiver só campo elétrico? Se eu disser, o campo elétrico de fundo é zero. Então a gente vai ver que isso aí vai ter uma importância muito grande. Quer dizer, você vai poder encontrar um fóton massivo a partir da não linearidade, dependendo do meio que você, quer dizer, dependendo do fundo que você coloca. Quer dizer, a não linearidade, ela está me indicando isso aqui, ó, isso aqui é termo de frequência. Isso aqui é termo de frequência, quer dizer, DT. Está só aqui, isso aqui, cara, é termo de frequência. Mas a gente sabe que para gerar a equação de onda, eu preciso tomar o rotacional dessa equação. Rotacional do rotacional de B, da gradiente da divergência, mas a divergência é zero, menos o laplaciano. Então, se eu tirar o rotacional dessa equação, eu vou estar produzindo um laplaciano de B aqui. E se eu tirar um rotacional aqui, o rotacional de E é menos dP/dt. Então, eu vou estar produzindo aqui, do lado direito, foi para cá, mais D2, dP2 de B. Então, vamos dizer, aqui está o D'Alembertiano de V. É daqui que eu vou começar a ver a massa. Mas agora, esse que eu vou tirar, rotacional do rotacional. Aqui eu vou tirar. Então, aqui eu vou começar a ver que eu vou ter uma relação de dispersão rica. E aí, esses termos aqui são os termos de frequência. E esses termos aqui vão ser termos de momento. Então, eu vou ver que a gente vai conseguir começar a enxergar quais são as condições sobre o fundo para que a gente possa ter, por exemplo, diferentes massas de fóton, coisas assim. Então, eu queria colocar isso, porque a ideia agora é estudar modelos não lineares. Modelos que você tem são todos, só que lá nos teus modelos aparece lá, né, esses potenciais. Então, a gente vai ter que ainda estender um pouquinho mais essa discussão. Eu não sei se a relação de discussão do ar é a mesma coisa do R e B, tá? Quer dizer, em geral, numa teoria normal, a relação de dispersão do ar, ela tem mais polo do que do B, mais polo do que do F. Então, mas aí você tem simetria de gauge. Então, geralmente, no eletromagnetismo, por exemplo, se você olhar o eletromagnetismo, né? O que eu te pergunto é o seguinte, sobre a relação de dispersão. Por exemplo, você está no grupo cósmos. Tá? Você no cosmos, se eu estou com uma relação, eu encontrei por aí, com a teoria aí que você botou, uma nova relação de dispersão. Certo. Eu tenho. O que significa para mim a respeito de espectroscopia e velocidade de propagação aí das galáxias? Certo. Eu mudo a minha. Muda. Quer dizer, você vai ter efeitos
Tipo, por exemplo, a velocidade dependendo da polarização, da onda. Você começa a ter efeitos que a não linearidade vai te indicar. Você vai dizer, mas eu posso dizer aqui, lá na tal estrela Sei. tem hidrogênio, magnésia, em tal quantidade. Você está dizendo, eu tenho isso por causa dessa relação de tensão, ômega igual a K. Sei. Agora, se diz ômega igual a... Não, você tem que levar em conta várias coisas. Você tem que levar em conta, por exemplo, o efeito Doppler, quer dizer, se a luz está chegando. Quer dizer, tem várias coisas que você pode ter que levar em conta aí. Na hora de fazer o experimento, de passar o experimento para a teoria, você tem que levar em conta que você não está medindo só a frequência da não linearidade, você está medindo a frequência que leva em conta também o efeito Doppler. Mas aí, se você souber tirar o que é efeito Doppler disso, você vai ver qual é o espectro, quer dizer, você vai ver qual é a relação entre a frequência e o comprimento de onda. Nós vamos ver o sujeito Experimental. Ele não sabe a relação de expressão qual é. Ele só está... Ele te dá as curvas, Você que é teórico vai tentar descobrir. Ele vai te dando, olha, está acontecendo isso aqui. Mas daí não fica uma coisa flexível. Olha, se eu não souber, isso que eu quero perguntar, se eu não souber qual é a minha equação de Maxwell, não linear, o meu universo fica turvo. Eu não sei direito. Eu não vou poder saber direito as coisas. Inclusive a propagação dessa... Quer dizer, você faz as medidas, você tem as medidas. Agora a pergunta é qual modelo se encaixa nessas medidas. Aceleração do universo. Se eu tiver com a minha relação de pressão, ômega igual a KC. Ou tiver com uma outra não linear, que eu não sei. Eu posso, na não linear, quebrar um pouco o universo que acelera? Entendi o que você está perguntando. Se não entra como uma variável assim, misteriosa. Sei. Você não tem uma coisa. Falando da aceleração do universo e de espectroscopia. Eu acho que é o seguinte, as curvas, você vai, pela espectroscopia, você vai ter uma medição da relação entre frequência e comprimento de onda, por exemplo. Então você vai ter as curvas que vão dizer, aí você pode, a partir das curvas, vamos dizer assim, fazer uma interpolação e saber qual é a relação entre a frequência e o comprimento de onda, e o vetor de onda. Aí você vai dizer, com essa relação entre a frequência, então, comprimento de onda de 2.000 angstroms, eu meço tal frequência. Um comprimento de onda de 7.000 angstroms, que já é visível, eu meço tal frequência. Então você vai construir uma curva matemática que vai te dar a relação entre a frequência e o comprimento de onda. Aí você diz, bom, essa relação entre frequência e comprimento de onda não é de Maxwell. Essa relação entre frequência e comprimento de onda, será que ela se encaixa com Born-Infeld? Você vai ver, Born-Infeld me daria qual a relação de dispersão? Ou Euler Heisenberg, ou eletrodinâmica logarítmica. Então, você, com a curva experimental que você tem, que te dá a relação de dispersão, você pode começar a procurar qual é o modelo que te dá uma relação de dispersão mais próxima daquela curva que você vamos dizer, calibrou experimentalmente. Você criou uma curva, você fez uma medida de frequências e comprimentos de onda, você fez uma curva, você tem é como se estivesse, vamos dizer, estudar a queda de objetos no campo gravitacional. O cara cai de uma altura H, ele leva um tempo. Cai de uma outra altura, leva outro tempo. Então você faz uma curva que vai te dar o tempo de queda em função da altura de onde o objeto caiu. Aí você vai ver que essa relação aí te dá, você tira uma curva e aí você vê qual é a teoria que me dá isso aí. O cara cai daqui, é o tempo de queda. Então você vai ver lá. Isso é uma coisa normal. Então é isso que você vai fazer. Você vai pegar a curva da relação de frequência e comprimento de onda. Você tem uma curva desenhada. Daquela curva que está plotada experimentalmente com as barras de erro, você pode tirar uma expressão matemática. Você faz uma interpolação e você tira uma relação matemática. Qual é o polinômio, qual é a função que te reproduz aquela curva. Aí você vai perguntar qual é a teoria que lhe dá essa função. Claro. É isso. Mas é que eu tenho dúvida. O pessoal deve ter uma coisa cadeira. Agora só que os efeitos não lineares ninguém detectou ainda. Quer dizer, você não, as barras de erro ainda são grandes, então você não sabe se essas barras de erro são realmente barras de erro do experimento ou se essa discrepância em relação a Maxwell são efeitos não lineares. A questão que você tem é que apurar as medidas o mais possível
Porque esses efeitos não lineares também são pequenos. A gente pode fazer um distributivo. E a medida, José, vamos dizer, essa coisa de o universo acelera, Sei. isso aí está ligado à relação de dispersão? Não, isso aí eu acho que está ligado à relação de dispersão. Essa questão aí das supernovas do tipo 1A, isso aí eu acho que não é pela relação de dispersão. Eu também não sei. Já vi até seminário, mas juro que não me lembro. Mas não é pela relação. A curva que te diz que o universo está acelerando, eu acho que é mais ligada ao efeito Doppler. Se você vai na direção do efeito Doppler, porque as coisas estão se afastando de uma forma acelerada, mas você não vai na direção. Quer dizer, mesmo que você olhe a relação de dispersão, você está olhando a relação de dispersão sob o ponto de vista do efeito Doppler, não desses efeitos não lineares. Eu não vi nada disso relacionando expansão acelerada do universo com relação de dispersão de luz. Em composição química dos estrelas. Aí eu acho que ele vai nessa direção. Porque aí você vê, às vezes você leva em conta. E também aí, porque se você for olhar o efeito de não linearidade na emissão, você pega um átomo que emite, você for colocar não linearidade no campo eletromagnético do átomo que emite, eu acho que o valor, as não linearidades são muito pequenas. Você imagina, um átomo emite uma raia, aí, se tiver um efeito não linear, pega o átomo normal, vamos dizer que a raia seja amarela. Se você agora introduz não linearidade, será que a raia vai cair para o vermelho ou vai subir para o verde? Eu acho que você não tem nenhum efeito não linear que mude tanto. O efeito não linear é um efeito de muito mais precisão. Eu acredito que o que você vê das estrelas, da composição que você tira a partir da luz, é uma ótima aproximação, digamos, sem levar em conta a não linearidade, levando em conta o efeito Doppler, claro. Mas se você colocar não linearidade na parada, eu acho que você não pena tanto, não. Acho que o efeito de não linearidade é um efeito, assim, para campos muito intensos, né? E teria que ser campo muito intenso para você começar a detectar efeitos de não linearidade, e assim mesmo esses efeitos são pequenos. Eles só começam a ser detectados para campos muito intensos, mas os efeitos são pequenos. Eu acho que é pela questão até que você vai... Porque Maxwell é F mini, você pega o campo elétrico mesmo, o campo eletromagnético mesmo. Quando você vai pegar as conversões não lineares, elas são comparadas com aqueles campos críticos, que são campos muito intensos. Então, as correções, elas vão ser sempre muito pequenas. O termo dominante sempre é Maxwell, o F mini, F mini. Os demais termos são alfa, por exemplo, F4, mas aí esse alfa, ele leva em conta, ele tem no denominador aquele campo crítico, que é muito alto. Então, esses termos aqui são pequenos em relação ao Maxwell. Então, os efeitos, se fizer a não linearidade, ela sempre vai dar efeitos muito pequenos. Não dá para modificar, vamos dizer, você não vai errar na composição de uma estrela por causa da não linearidade. Agora, claro que a não linearidade é importante, ela pode estar dizendo que a luz entra através de outros fenômenos mais sutis, como birrefringência, trirrefringência, por exemplo, o efeito Cotton, aí você tem o efeito Faraday, você tem vários efeitos que a não linearidade pode influenciar a luz, mas sem mudar muito a cor dela, vamos dizer assim. Você vai mexer no campo de polarização, você vai mexer na velocidade, não vai mexer tanto na cor. Cor altera a cor. Legal? Vou deixar o quadro assim, ver se a gente se reunir outra vez essa semana, e depois que você acabar o exame, você faz amanhã, né? Então, para quinta-feira, alguma coisa. Amanhã, depois das 4 às 5. Amanhã quem vai se apresentar você, né? 4 horas, né? A gente pode pensar que você vai estar por aqui amanhã? Vou tentar. Vai poder? Vou tentar, depende da Nayara. Então tá. Se você não estiver aqui amanhã, a gente chama o tchau para confirmar. Tá. Aí você assiste tchau. Porque eu queria ver se a gente adiantava um pouquinho para a gente já definir o problema de vocês. Não, mas venho. Posso fechar aqui? Pode fechar.